Olha que delícia de receita, pessoal! Esse é o beliscão salgado, você já ouviu falar? É muito fácil de fazer e parece bastante com bauru de padaria. E você pode fazer para servir no café da tarde com a família. E ele tem uma textura muito macia. E como a massa é salgada, você pode variar bastante no recheio. Se você ainda não provou essa delícia, fique até o final do vídeo e faça você também. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas Práticas da Dri. E para iniciar o preparo do beliscão salgado, eu coloco em um recipiente 400 ml de água morna. Não é água quente, hein? É morninha, aquele morninho para mamadeira de bebê. E nessa água morna eu coloco 100 ml de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal. Dou uma leve misturada e coloco um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico para pães. Se o clima onde você mora é mais frio, coloque 1,5 pacotinho. Aqui vou mexendo bastante até diluir por completo e vou adicionando a farinha de trigo aos pouquinhos, misturando muito bem. Eu usei 730 gramas de farinha de trigo no total, contando com a farinha que polvilhei para sovar a massa. Essa etapa aqui, pessoal, não tem muito segredo. É só ir colocando a farinha de trigo, mexendo para que tudo se misture muito bem, até que a colher não consiga mais fazer o trabalho dela. Nesse momento, preciso passar toda a minha massa para a bancada. Higienizo bem e é aqui que irei sovar um pouco para que a massa fique bem fofinha e leve. Essa parte de sovar a massa, gente, não tem muito segredo. Vou polvilhando a farinha de dentro para fora, sem fazer muita força. Enquanto a massa estiver grudando na bancada e nas mãos, eu vou sovando. Ela vai pegando consistência e durante a sova, ela para de grudar. Sovei a massa por 8 minutos. Uma dica na hora de sovar massas é ir colocando farinha de trigo aos pouquinhos e trabalhar bem com as mãos até que essa massa se desgrude. Depois de sovar bem, volto com a massa para o mesmo recipiente e vou tampar com um plástico filme e um pano por cima. Deixo essa massa descansar por 40 minutos ou até 1 hora, dependendo do clima da sua região. Outra dica: quando for colocar massas para crescer, sempre cubra com plástico filme. Se cobrir somente com pano, a massa pode grudar e com plástico filme não acontece isso. Enquanto a massa cresce, vou preparar o recheio para o salgado. Eu começo picando cebolinha verde a gosto, uma cebola média, manjericão se você gostar, um dente de alho picadinho. Usei nessa receita 300 gramas de mortadela defumada, piquei em cubinhos maiores e triturei usando a própria faca. Isso é a gosto, você faz se você quiser. Coloquei essa mortadela em um recipiente maior e adicionei também 300 gramas de mussarela ralada, 200 gramas de linguiça calabresa picada, um tomate grande picado sem a pele e sem as sementes. Aqui eu misturo muito bem e coloco 150 gramas de azeitonas picadas, o manjericão, o alho picadinho, a cebola, a cebolinha verde e misturo novamente para agregar todos os ingredientes. É um recheio muito cheiroso, gente, e ele é assim mesmo, bem soltinho. Depois de tudo bem misturado, eu vou reservar esse recheio e vamos novamente para a nossa massa. Gente, olhem como essa massa cresceu, como está fofinha, leve e macia. Coloco ela sobre a bancada e vou retirar todo o ar sovando levemente. Para modelar os salgados, eu preciso abrir a massa e para isso vou dividir em partes pequenas.
Coloco um pouco de farinha na bancada e vou abrindo a massa usando o rolo. Para abrir massas com facilidade, não precisa colocar força, é só deslizar o rolo levemente sem apertar muito. Fica bem mais fácil para com que essa massa seja aberta. Deixei ela assim, na espessura de mais ou menos meio centímetros. Atenção, essa massa na hora de rechear não pode ficar muito fininha para não correr o risco de abrir ou rasgar. E para cortar a massa, eu vou usar a tampa de um pote de vidro como medida. Além de facilitar no corte, ela tem o tamanho exato que preciso, mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. Você pode fazer o seu salgado do tamanho que quiser. Lembrando que quanto menor o tamanho do seu molde, mais trabalho dará para rechear o salgado. Vou colocar o recheio na massa e usei uma colher de sobremesa de recheio para cada disco de massa. E para fechar a massa é simples, pessoal. Olha aí os beliscões. Junto uma ponta na outra e vou beliscando para que essas pontas fiquem bem presas e não correrem o risco de abrirem na hora de assar. Tem que apertar bastante para prender. Vou modelar todos, ajeitar o recheio e colocar em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e levar para crescer por 30 minutos. Eu coloquei para crescer dentro do meu forno desligado. Depois da massa crescida, vou pincelar todos os meus beliscões com uma gema e uma colher de sopa de leite frio. Levo para assar em forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus por 20 minutos ou até ficarem levemente dourados. Coloquei o forno para aquecer 20 minutos antes de levar os salgados para assar. Em alguns beliscões, eu coloquei fatias pequenas de mussarela por cima. Nessa hora de assar, tem que ter atenção. Começou a dourar, retire do forno para que seu salgado não fique duro. E tá pronto! É uma receita muito rápida, fácil de fazer, muito saborosa e você pode escolher o recheio que quiser. E olhem que massa fofinha! Ele fica levemente dourado por cima e também levemente corado por baixo. Agora é só se deliciar com aquele cafezinho ou aquele suco gelado juntamente com a família. E aí, o que você achou da receita? Qual o nome desse salgado aí na sua região? Se você gostou, deixe o seu curtir. Se inscreva você que ainda não é inscrito e compartilhe com aquela pessoa que ama fazer receitinhas como essa. Todos os detalhes da receita estarão na descrição abaixo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Obrigada por assistir, apoiar o nosso trabalho e até a próxima receitinha!